E aí, estudantes? E aí, concurseiros? Tudo bem com vocês? Vamos partir agora para mais uma correção de prova da IBAN. Vamos fazer a prova do concurso de Indaial, município de Santa Catarina. A prova que foi realizada neste ano de 2023. Faremos a prova de ensino superior para o cargo de professor. Bem, meu nome é Fábio Marçal, sou especialista em língua portuguesa. Gosto bastante de ensinar e de resolver questões de concurso para ajudar todos que querem fazer uma boa prova, querem estudar, passar no concurso e ter a tão almejada carreira aí, né, da segurança, carreira dos sonhos, que seria, né, um emprego público onde você pode desempenhar seu trabalho de uma maneira tranquila, bem feita, com amor, dedicação e principalmente estabilidade financeira. Bem, tem várias aprovações em concurso público, então tenho uma certa experiência, tanto em aprovações quanto em ensino, primeiro lugar, segundo lugar, 16º, 12º, enfim, sempre digo, concurso público não passa mais inteligente, passa mais preparado, o que sabe fazer provas de concurso. Bom, então vamos lá para a prova. A prova veio aí com um texto da parte de interpretação muito interessante, um texto muito legal, bastante contemporâneo, bastante relativamente polêmico, e um texto que é utilizado novamente para resolver, né, as questões, seja de gramática, ou seja de interpretação, seja de referenciação, a parte de semântica, de texto, sintaxe, morfologia, enfim. Concurso faz assim, usa um texto como pretexto para a gramática. Bem, vamos então, você pode acessar essa prova aqui no link abaixo, mas vou passar aqui também rolando a barra de rolagem lentamente para você dar uma lida aqui enquanto dá uma pausa, né? Você pode ir pausando o texto, pode ir pausando o vídeo e lendo o texto vagarosamente. Lembrando que a explicação que eu for fazendo das questões nunca são explicações somente da resposta correta, para chegar à resposta correta. A gente vai analisar resposta por resposta, letra por letra, para ver por que errada também é errada. A melhor forma de estudar, forma mais didática, forma mais eficiente. Além disso, no meio das questões eu vou trazer um pouco de teoria. Quando eu reparar, observar que é necessário a gente falar da teoria de um assunto específico, seja de regência, concordância, crase, sintaxe, acentuação, morfologia, vou dar uma explicada, vou dar uma pausa, para que você possa entender de fato o porquê daquela, por que aquela resposta é verdadeira, é correta, por que ela faz sentido. Beleza? Se você estiver achando que eu estou falando um pouco devagar, você pode acelerar seu vídeo aqui no próprio link aí, né, na própria janela aí do YouTube, ou pode manter também, né, a velocidade normal para poder facilitar a sua compreensão. Bem, então vamos lá para a correção. Se inscreve no canal, curte aí se você quer receber mais provas dessa, mais correções, ativa o sininho para receber notificações e vamos embora para a prova. Texto, smartphones e redes sociais estão destruindo a saúde mental das crianças. E estão mesmo, isso é fato. Quem trabalha aí com educação, quem trabalha com adolescentes, consegue perceber isso. Pode ler aí o texto com tranquilidade. Vai pausando o vídeo e lendo o texto. Isso é um texto retirado aí da Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo, né, retirou esse texto de um artigo do Financial Times, se eu não me engano, de John Bourne Murdoch. E aí, questão 31, a primeira questão da prova. Bom, primeiro, vou agradecer aqui também ao Sandro Alex, foi ele que enviou essa prova pra gente, ele realizou essa prova e a enviou. A IBAN não libera o caderno de questões, fica muito difícil encontrar os cadernos as provas da IBAN para a gente estudar. Por isso eu acabo dependendo sim bastante das pessoas que interagem com a gente aí nos vídeos, no YouTube, nos comentários, no Facebook. E se você tiver alguma prova do IBAN que tiver realizado, algum caderno de prova e quiser vê-la respondida, envie aí para a gente, que a gente responde como está fazendo aqui com a prova que o Alex enviou. Muito obrigado, Alex. Questão número 31, uma questão aí de acentuação, do acento grave, né? E do uso dos porquês. A alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do terceiro parágrafo.
correta e respectivamente. Esse correta tanto é no nível gramatical quanto semântico, né? E o respectivamente quer dizer que é em sequência. Primeiro espaço em branco é para o uso do, aqui a questão da acentuação, o item da acentuação. E o segundo item é para, esse segundo espaço em branco, né, do texto é para o item do uso do porquê. O terceiro parágrafo, vamos ver lá no terceiro parágrafo, está aqui, nessa oração, nessa frase. O trabalho de Chuang e seu coautor habitual, Jonathan Haidt, foi às vezes criticado por simplesmente surfar na onda de oposição popular. Grande tecnologia. Que palavra que se encaixa aí nesse espaço? A grande tecnologia. Surfar na onda de oposição popular à grande tecnologia. A gente percebe intuitivamente que cabe o A, até porque na própria opção ele apresenta o A. Como saber então se é um A que vai levar o acento grave ou não? Bom, primeiro a gente tem que entender que acento grave, deixa eu pegar aqui um bloquinho para a gente pontuar e visualizar melhor. Bom, primeiro a gente tem que entender que acento grave, né, o chamado acento grave, que é esse acento agudo aí para o lado esquerdo, ele é constantemente chamado de crase. Porém, crase é o nome, na verdade, da junção de sons. Toda vez que tem a junção de dois sons iguais, há o fenômeno fonético crase. Bem, quando temos a junção de um A com um outro A, temos então um A craseado. Um A como se fosse, né, reverberado. Dois sons do A juntos. E quando que isso ocorre? Há diversas regras, diversas condições para esse som ocorrer, para ser usado o acento grave. Uma delas, né, uma dessas, e a mais conhecida, a mais comum, é quando há a junção da preposição a, e essa preposição ela vai aparecer dependendo do verbo ou do substantivo, adjetivo que vem aqui, porque essa é uma questão de regência nominal. Se eu uso a palavra apto, alguém está apto, intuitivamente você vai observar que vem a preposição a na sequência. João está apto a jogar futebol. Apto a. Se eu coloco aqui a palavra, o adjetivo acessível, Pedro é acessível a todos. Também vem a preposição a. Se eu coloco aqui o adjetivo legal, Pedro é legal com todos. Já rege a preposição com e não a preposição a. Bem, então temos que observar as palavras que vêm antes. Mesma coisa se for um verbo. Vou, né? Eu amanhã vou a Londrina. Então tá aqui, vou a. Pediu, né, a preposição a. Logo depois, a gente tem que observar a palavra que vem também. Geralmente, quando tem questões assim, né, de crase, vem uma palavra feminina. O substantivo praia. Vou a praia. Praia é um substantivo feminino. Substantivo feminino aceita um artigo definido a. Por quê? Porque é feminino. Se eu colocasse bosque, olha que legal. Bosque é um substantivo masculino, entra o artigo o. Então ficaria vou ao bosque. Agora, quando fica praia, vou a praia. Ó, preposição a mais artigo a do substantivo feminino. Bem, então essa é a regra geral. Quando há a junção de uma preposição que é regida por um substantivo, um verbo ou um adjetivo, advérbio também, anterior a esse A com acento grave, e uma palavra feminina.
Então tá aqui, a não ser se for o nome de pessoa feminino, né? Aí é facultativo. Mas aqui, no caso de praia, é aceito, é obrigatório, na verdade. Vamos ver então quais são as palavras envolvidas nesse acento grave da questão. Bem, Jonathan Haidt foi às vezes criticado por simplesmente surfar na onda de oposição vamos sublinhar aqui essa palavra oposição. Oposição aqui é um substantivo, né? A oposição, um substantivo abstrato, porque vem do verbo se opor. Quem se opõe a alguém. O verbo opor pede a preposição a. Mesma coisa, o substantivo oposição, derivado do verbo opor. Se eu faço oposição a alguém ou a alguma coisa. Beleza? Então, tem essa oposição aqui pedindo a preposição a. Popular. A palavra popular, ela é um adjetivo de oposição. Uma oposição não governamental, não empresarial, mas uma oposição popular. Esse popular, então, para a gente aqui não importa, porque ele está totalmente ligado à oposição. A palavra mais importante para a gente aqui é oposição. Por quê? Quem faz oposição a quê? A tecnologia. Mesma coisa esse adjetivo. Eu posso tirar esse adjetivo, ele apenas está especificando o substantivo. Ele não é a parte principal, a informação principal vinculada à palavra oposição. Eu poderia tirar esses dois adjetivos que ficaria surfar na onda de oposição à tecnologia. Então fica oposição popular à grande tecnologia. Tecnologia é um substantivo feminino. Substantivo feminino aceita a inserção do artigo a. Por quê? Porque é a palavra feminina. Então, se eu tenho a de preposição com a de artigo, eu tenho o a craseado, ou seja, o a que sofreu o fenômeno da junção de dois sons iguais. Eu marco isso com o acento grave. Logo, a primeira opção lá, né, tem que ter acento grave. E nessa segunda parte aqui, muitos se perguntam qual porquê? Porque separado sem acento? Porque junto sem acento? Porque junto com acento? Porque separado e com acento? Vamos entender um pouco o funcionamento do porquê. Existem 4 formas de utilizar o porquê. Temos o porquê separado sem acento, o porquê separado com acento, temos o porquê junto sem acento e o porquê junto e com acento. Vamos ver o uso, um macetinho, né? Uma dica, um bizu. Primeiro, esse porquê separado sem acento, ele é utilizado em pergunta. Eu posso substituir esse que pela palavra qual. E depois desse qual, eu posso colocar a palavra motivo ou razão. Por qual motivo? Por qual razão? Se couber essa estrutura aqui, beleza, então esse tipo de porquê. Ele vem ou no início ou no meio da frase. E esse porquê separado e com acento? É a mesma coisa, porém ele vem no final da frase, no final da interrogação. Muita gente sabe que açúcar faz mal, mas mesmo assim ingere uma abundância dele. Por quê? É esse porquê de pergunta, podendo ser substituído por qual motivo, por qual razão, só que no final da frase. Então, o porquê com acento. Porquê junto e sem acento? Ele é igual a pois. Se eu consigo trocar ele por pois,
Então é este tipo de porquê. Ele é uma conjunção coordenativa e explicativa. Não fui à praia porque choveu muito. Pronto, não fui à praia pois choveu muito. Porquê separado, sem acento. E temos, por fim, o porquê junto e com acento. Eu consigo fazer isso aqui, ó. O porquê. Se eu consigo colocar o porquê ou qualquer outro determinante, meu porquê, seu porquê, esse porquê, é porque essa palavra está sendo usada como um substantivo. Eu troco esse porquê inteiro pela palavra motivo. Não confunda com o primeiro bizu lá de cima. O bizu é por qual motivo. Existem essas três estruturas. Nesse último, eu troco o porquê inteiro pela palavra motivo. Todo ele, eu tiro ele e deixo o motivo. Meu motivo, esse motivo, o motivo. Então, o porquê de muitos ingerirem açúcar, o motivo de muitos ingerirem grande quantidade de açúcar, ou seja, troquei a palavra porquê pela palavra motivo e ficou no mesmo. Logo, este porquê é um substantivo, porquê junto e com acento. Tranquilo? Vamos agora lá para a questão e visualizar qual tipo de porquê se encaixa, qual porquê que se encaixa ali. Muitos se perguntam, cabe o porquê? Na opção ele não colocou lá o porquê, então não vamos colocar aqui também. Muitos se perguntam por que demoramos tanto para aceitar. Muitos se perguntam por qual motivo ou por qual razão demoramos tanto para aceitar. Se cabe esse por qual motivo, é sinal de que é o porquê separado e sem acento, beleza? Então vamos lá observar que a resposta correta é a letra A. A com acento grave, porquê separado e sem acento. Questão 32. A partir da leitura do primeiro parágrafo é possível inferir o que se apresenta em primeiro parágrafo. Quando tem questão assim, eu gosto bastante de tentar fazê-la sem observar, sem olhar o enunciado, sem olhar as questões, opções. Já que ele quer saber o sentido, a interpretação, vamos então interpretar conforme a nossa própria leitura. Vamos ver o que a gente entende desse primeiro parágrafo. Há algo muito errado com os adolescentes. Entre 94 e 2010, a proporção de adolescentes britânicos que não se consideravam simpáticos caiu ligeiramente, de 6% para 4%. Então, entre 94 e 2010, caiu 2%, de 6 para 4%. 94 para 10%. A proporção de adolescentes não se consideravam simpáticos. Desde 2010, ela mais do que dobrou. Opa! Então, de 2010 em diante, em vez de cair, ela dobrou, mais do que dobrou, né? Na verdade. Houve um aumento, então, de 94 para 2010, houve um declínio. De 2010 em diante, vou colocar aqui 2023, houve um aumento. A parcela que se considera um fracasso, que se preocupa muito e que está insatisfeita com a vida, também aumentou acentuadamente. As mesmas tendências são visíveis nos Estados Unidos, então não só no Reino Unido, mas nos Estados Unidos. O número de estudantes do ensino médio que dizem que sua vida muitas vezes parece sem sentido disparou nos últimos 12 anos. Os últimos 12 anos, né? Colocar aí 2023, 2010, isso aí, 2011 para cá. E não é apenas na esfera da língua inglesa. Na França, as taxas de depressão entre jovens de 15 a 24 quadruplicaram na última década. O que a gente entende, então, é que nos países de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra e também na França,
desde 2010 para cá, o número de jovens, de adolescentes insatisfeitos com a vida, não vendo sentido na vida, com sintomas depressivos, aumentou bastante, beleza? Vamos para a questão. A partir da leitura do primeiro parágrafo, é possível inferir o que se apresenta. Inferir nada mais é do que entender, subentender, o que a gente consegue depreender de informação. Letra A. A parcela de adolescentes que se sentem bem-sucedidos e satisfeitos com a vida tem aumentado? Não, não tem aumentado. Tem diminuído. A parcela que se sente bem-sucedido. Ou seja, aumentou a que não se sente bem-sucedido e satisfeito. Letra B. As tendências entre adolescentes britânicos, americanos e franceses não mostram um padrão claro ou consistente ao longo do tempo, com alguns indicadores mostrando melhoria e outros piora. O texto não fala de indicadores mostrando isso, melhoria ou piora. E também ele mostra sim, né, um padrão claro, consistente. Ele trouxe pesquisas, trouxe dados estatísticos. Quando a gente traz estatísticas, né, números, os números tem a famosa frase, né, os números não mentem. E realmente, estatísticas, quando bem feito, quando honestas, não mentem. Então aqui mostra-se um padrão claro em se tratando de estatística. Letra C. As tendências observadas entre adolescentes britânicos, americanos e franceses parecem estar limitadas à esfera da saúde mental e não refletem mudanças significativas na felicidade geral dos jovens. O texto fala isso? Não, pelo contrário, né? Fala de insatisfação com a vida, fala de sentido, e isso é o aspecto de felicidade geral. A parcela que se considera um fracasso, se você está se considerando fracasso, envolve a felicidade. Que se preocupa muito e está insatisfeita com a vida, aumentou. Logo, a gente infere que é sim um fator de felicidade geral. Não é apenas uma esfera de saúde mental, algo específico, algo restrito ali. Não está separando saúde mental de bem-estar geral. Letra D. A proporção de adolescentes que se consideram simpáticos e bem-sucedidos caiu acentuadamente. Claro, se quadruplicou, né? Cai na França, cai acentuadamente. Aumentando ao mesmo tempo a insatisfação com a vida e a preocupação excessiva. Realmente, isso aqui fica bem claro no texto, né? Essa ideia. Letra D. Número 33. A partir das informações apresentadas no texto sobre a relação do celular e a saúde mental, está correto o que se afirma em... Agora aqui ele já está falando sobre o texto inteiro, informações apresentadas no texto. Bem, os smartphones são os únicos responsáveis pela deteriorização da saúde mental dos jovens, sem levar em conta outros fatores que podem contribuir para esse problema. Vamos ver se ele fala só de smartphones ou se há a possibilidade de entender outros fatores que estão incluídos na queda do bem-estar, né, na saúde mental. Os sinais estão por toda parte. Primeiro, a socialização digital deslocou as reuniões pessoais. Se está deslocando a sociabilização presencial, perde o contato humano, o contato afetivo, que é essencial para a mente, para o cérebro. A porcentagem de adolescentes americanos que se encontram pessoalmente com amigos menos de uma vez por mês era de 3% entre 90 e 2010, mas chegou a 10% em 2019. Isso quer dizer que aumentou o número de pessoas que se encontram com amigos menos de uma vez por mês. Logo, as pessoas estão tendo menos contato umas com as outras. Logo, podemos então perceber que não é apenas o smartphone. O smartphone está envolvido em todo um contexto que envolve outros aspectos, como o de encontro, né? Encontro, né? De presencialidade nas relações. Então, tá aqui, levar em conta outros fatores que podem contribuir para esse problema. A falta de comunicação presencial é um dos fatores que contribui para esse problema.
Letra C. A saúde mental dos jovens tem sido afetada negativamente desde a popularização dos smartphones, especialmente a partir de 2010. Para onde quer que você olhe, a saúde mental dos jovens está entrando em colapso. E o ponto de inflexão, ou seja, o ponto que isso pôde ser observado, que houve essa mudança, é ameaçadoramente consistente. 2010, quando os smartphones passaram do luxo à onipresença, ou seja, popularização dos smartphones. Então tem bastante sentido essa letra C. Saúde mental tem sido afetada negativamente desde a popularização. Muita gente começou a realmente ter smartphones a partir desse ano. Letra D. A saúde mental dos jovens é um problema exclusivo da atual geração de jovens. Exclusivo da atual geração de jovens, que é particularmente vulnerável aos efeitos dos smartphones. O que tem de, não vou dizer incoerente, né, mas a mais nessa opção? É essa palavra vulnerável. A saúde mental dos jovens é um problema exclusivo da atual geração. Bem, ele está trazendo aqui os adolescentes, sim, mas os adolescentes dessa atual geração 2023 são os que nasceram aí até em 2010, né? Se a gente for considerar 2007, 8, 9, 10. Porém, em 2010 já havia adolescentes usando smartphones, então já é uma geração anterior. Não é só dessa geração. E outra, o texto não fala que essa geração é vulnerável a smartphones. A próxima geração também pode ser. A geração anterior também poderia ser vulnerável a smartphones. Então não está dizendo aqui o problema que é como se só essa geração fosse vulnerável. Não. Qualquer outra geração em que aparecesse os smartphones, infere-se que estaria vulnerável também, por ser uma tecnologia, uma ferramenta nova. Em qualquer geração que aparecesse, né, ela poderia ser igualmente prejudicial. Então não é um problema de uma geração vulnerável. O problema é que a geração, se fosse a anterior, se fosse a seguinte, a usar smartphone talvez apresentasse os mesmos problemas. Então, resposta letra C. Número 34. A alternativa que melhor descreve o significado do termo ponto de inflexão, citado no seguinte parágrafo, é... Vamos fazer o seguinte, isso aqui é uma questão de sinônimo. Quando a gente trabalha sinônimo, é legal a gente dar uma olhada no dicionário. Vamos ver o que o dicionário diz sobre o que é inflexão. Bem, temos aqui o dicio.com.br que traz vários sentidos, significados para inflexão. Ação é o efeito de infletir, formar curva, dobra. Alteração da direção ou da localização normal. Desvio, ou seja, mudança de rota, mudança de trajeto. Tom, mudança de altura do tom. Palavra sinônimo de flexão, geometria, numa curva, canto gregoriano. Ou seja, inflexão seria um ponto acentuado, um ponto em que houve uma mudança. Vamos ver um outro dicionário chamado Priberan. Esse dicionário também aqui é bem legal, bem interessante, gosto bastante. Vamos ver. Inflexão. O que o Priberan traz? Ato ou efeito de infletir, mesma coisa. Curvatura, inclinação, mudança de tom, variação, desinência de fração tem a ver, né, com física, com gramática, com tom, com som. Ponto em que uma curva muda de sentido. Então temos aí, né, a ideia de mudança de rota, mudança de trajeto, mudança de sentido. A alternativa que melhor descreve o significado do termo. Letra A, um momento em que houve uma mudança significativa na saúde mental dos jovens. Tem tudo a ver, né? Associado à popularização dos smartphones a partir de 2010. Tudo a ver essa letra A. Vamos ver as outras opções. Um ponto crítico em que a saúde mental dos jovens entrou em colapso. Ponto crítico? Não fala ponto crítico. Ponto crítico, na verdade, está chegando ainda, sei nem se já chegou, se já passou esse ponto crítico do colapso. Deus queira que não chegue no ponto crítico. Mas, de qualquer forma, né? Um outro ponto de inflexão, que seria a diminuição, o controle, o equilíbrio, enfim, trará
esse ponto crítico, que será o ponto em que as pessoas realmente, né, chegarão. Já tem muita gente chegando, já é um movimento que a gente já vê bastante, graças a Deus, de pessoas se conscientizando. Embora ainda, nossa, tem que ter uma conscientização muito maior ainda. Desde a popularização dos smartphones. Então não é ponto crítico lá, o ponto de inflexão. Letra C, um indicador estatístico. Ponto de inflexão não tem nada a ver com indicador estatístico. Ele não traz essa ideia no texto, né, de indicador de informações, de dados. Letra D, um ponto em que a saúde mental dos jovens por conta do smartphone atinge seu pico máximo. Em que a saúde mental dos jovens atinge seu pico máximo por conta do smartphone. Ou seja, a saúde está excelentemente boa em um determinado ponto e por conta do smartphone, não tem nada a ver essa opção, essa letra D. Então, resposta, letra A. Número 35. A alternativa que explica de forma coerente a afirmação feita no segundo parágrafo. Smartphones passaram do luxo à onipresença. O que é onipresença? Né? É uma presença em todos os lugares, em vários lugares. Deus é onipresente. O porquê? Porque está em vários lugares ao mesmo tempo. Onisciente, né? Sabe de tudo. E onipotente, tem todo o poder. Então, onipresencial, onipresença, tem a ver com presença em vários lugares, em muitos lugares. Quer dizer que houve então uma popularização. Popularização. Se tornou popular. Ou seja, em vários lugares que você vai, você vê os smartphones. Então passou do luxo, só aquela pessoa que tinha uma condição, um poder aquisitivo elevado, para o uso popular. Que explica de forma coerente. Vamos ver, letra A. Os smartphones eram considerados objetos de luxo no passado, mas atualmente são muito mais avançados e tecnológicos. Bem, a primeira parte está correta, até aqui, né? Objetos de luxo no passado, mas atualmente são muito mais avançados e tecnológicos. Sim, tá certo, eles são avançados e tecnológicos, mas não é isso que quer dizer essa onipresença. A onipresença quer dizer que ele passou de um uso estrito de parte da população para um uso maioritário por parte da população. Letra B. Os smartphones se tornaram objetos de luxo em muitas partes do mundo, mas ainda não são muito... Não, pelo contrário. São, sim, muito populares ou acessíveis. Letra C. Os smartphones deixaram de ser considerados objetos de luxo e se tornaram muito populares e comuns na sociedade atual. Totalmente aquilo que a gente entendeu lá na frase. E letra D. Os smartphones ainda são considerados objetos de luxo. Ainda são considerados? Não são mais. Em algumas partes do mundo. Tá, em algumas partes do mundo, beleza, pode ser. Mas já são muito populares em outras regiões. Sim, são muito populares em outras regiões, como no Brasil. 36. Então, resposta aqui, letra C mesmo. 36. Em relação aos termos destacados no segundo e quinto parágrafos, o sentido original e a correção gramatical serão preservados se houver a seguinte substituição, segundo e quinto. Mais uma vez, né? Uma questão de praticamente sinônimos, só que sendo tratada com advérbios, com conjunções. Vamos ver quais palavras a gente pode substituir. Então, por portanto. 36, no segundo parágrafo. Então, por portanto. Cadê o então? Está no quinto, na verdade, então. Está aqui o então. Eu poderia trocar esse então por... Ele separou lá, ele colocou separado. Portanto. Vamos ver a ideia desse então. Alguns sugerem que a sociedade moderna é mais aberta à discussão sobre saúde mental. Portanto, o que estamos vendo... cabe-se um portanto. Só que o portanto que cabe é o portanto junto, que é uma conjunção coordenativa conclusiva. Esse portanto separado é a ideia de quantidade. Portanto, João falar alto... Eu me irritei. Aí separa. Tanto, por tantas vezes, por tantos momentos, por tantas ocasiões que João falou alto, eu me irritei. Portanto, você se atrasar, eu já não marco mais nada com você. Portanto, tantas serem as vezes ocasiões que você se atrasa, eu não marco mais nada com você.
Então, esse portanto separado é a ideia de quantidade. E o portanto junto é a conclusão. Esse então aqui é uma ideia de conclusão. Logo, eu não posso trocar esse então pelo portanto separado, só se fosse o portanto junto. Letra B. Para onde por aonde? Para onde por aonde? Cadê o para onde? Para onde está aqui. Para onde quer que você olhe, olha que legal, esse onde, ele está vindo na frente. Porém, ele é ligado ao verbo olhar. Quem olha, olha para algum lugar. Para onde? Opa, tá aqui, ó, viu? Para onde? Você olhe, vamos separar aqui, você olhe para onde. Esse onde é o que vem lá na frente. E esse para é justamente a preposição regida, lembra? Mais uma vez, estamos falando aqui de regência, agora do verbo olhar. Quem olha, olha para algum lugar. Por isso que vem esse para aqui na frente do onde. Olhe para onde. Eu posso trocar esse para por outra preposição? Quem olha, olha a algum lugar. Sim, cabe a algum lugar. Então eu poderia também colocar um aonde. Quando eu uso o a na regência, eu junto o a palavra onde. Logo fica aonde. Beleza? E o donde, quem vem de algum lugar. Eu posso colocar assim. Donde ele vem. Donde ele vem. Esse donde é justamente preposição regida pelo verbo vir. Quem vem, vem de algum lugar. De mais onde, donde. Ou de onde ele vem. Beleza? Então, vamos ver aqui o que ele está pedindo, o que ele está informando lá. Para onde por aonde? Sim, posso trocar. Para onde por aonde? Não tem problema. Cabe a preposição a regido pelo verbo olhar. Letra C. Quando por ocasionalmente. Quando por ocasionalmente. E o ponto de inflexão é ameaçadoramente consistente. 2010. Ocasionalmente os smartphones passaram do luxo. Opa, não tem nada a ver. E se ocasionalmente estaria falando de uma situação que ocorre de vez em quando. Não é essa ideia que passa ali de vez em quando. Esse quando é justamente um momento em que de fato ocorreu. Não foi uma ocasião, foi o momento exato lá do ponto de inflexão. Então não é letra C. Letra D. Mais com I por totalmente. Cadê o mais com I? Mais com... Tá aqui. Alguns sugerem que a sociedade moderna é mais aberta. Eu poderia trocar esse mais por totalmente e ficaria o mesmo sentido? Alguns sugerem que a sociedade moderna é totalmente aberta. Não, ela é mais aberta. Se é mais aberta, quer dizer que ainda é fechada. Logo, eu não posso dizer totalmente, porque totalmente dá uma ideia de totalidade, de que todos. Só que a ideia que passa lá não é de todos, é de que há uma maior abertura. Então, o sentido original, ou seja, o sentido, né, a ideia original, e a correção gramatical. Repara que esse portanto aqui, falando, até passa o sentido. Se eu falar, né, portanto, dá a ideia de conclusão. Porém, correção gramatical tem a ver com qualquer questão que envolva gramática, que envolva, digamos assim, né, erro de gramática. Então, esse portanto, na concepção trazida na frase, esse portanto separado está sendo usado incorretamente. Então, sentido original até permanece na fala, mas na correção gramatical da norma culta escrita não é correto esse portanto separado, teria que ser junto. Logo, resposta letra B. Questão número 37. Sobre a concordância verbo-nominal dos termos destacados no terceiro parágrafo, está correto o que se afirma em... O verbo pode, poderia apresentar-se na forma do plural, fazendo concordância com os termos redes sociais e delícias digitais. Essa aqui é uma questão muito legal. Concordância verbo-nominal é a concordância de sujeito com o verbo. Tem que identificar o verbo, identificar o sujeito desse verbo. Vamos ver lá no terceiro parágrafo o verbo pode.
Primeiro, segundo, terceiro, tá aqui. A teoria de que ter as redes sociais e outras delícias digitais ao alcance da mão 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode ter um efeito prejudicial. Pergunta, sujeito de pode. Quem é que pode ou o que é que pode ter um efeito prejudicial? O que pode não são as redes sociais e outras delícias. O que pode é o ter. Ter as redes sociais. Então, esse ter é o núcleo do sujeito, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Ter as redes sociais e outras delícias pode ter um efeito prejudicial. Então, esse verbo aqui, essa ação, que é o núcleo do verbo pode. Beleza? Então, ele tem que ficar no singular. Por quê? Porque o sujeito é um verbo no infinitivo, é uma ação, não é uma expressão composta, não é um sujeito composto, não é um sujeito no plural. É o verbo ter. Tá aqui, o verbo poderia apresentar-se na forma plural. Não, não pode, por quê? Porque o verbo ter é uma ação e, como é ação, fica no singular. Letra B. O gênero da palavra aceita está em concordância com o termo professora, estando, portanto, correta a sua flexão. Vamos ver lá onde fala de professora. Então, tem uma defensora, que é professora da universidade, porém, essa teoria ainda está longe de ser universalmente aceita. Então, o que a palavra aqui aceita, aqui esse adjetivo aceita, está relacionado é a palavra teoria. Por isso que ela está no feminino e singular. A flexão está correta, porém não porque está concordando com professora, mas porque está concordando com teoria. Letra C. A palavra criticado poderia também estar na forma do plural, concordando com ambos os núcleos do sujeito, Trend e Jonathan. Então, quem foi criticado não foi Trend e o coautor Jonathan, foi o trabalho de Trend e o coautor. Então, eu poderia reescrever essa frase da seguinte forma: o trabalho foi criticado. Tá aqui. Trabalho, substantivo masculino, sujeito de foi criticado. Esse verbo aqui no particípio está concordando com trabalho, beleza? Não está concordando com Trend e o seu coautor. Então, lá na letra C, a palavra criticado poderia também estar na forma do plural. Não, porque trabalho está no singular. Letra D. O verbo aumenta não poderia ser utilizado na forma do singular, pois está concordando com o núcleo do sujeito evidências, que também se encontra no plural. Vamos reparar que aumentam é verbo, beleza? Aí te pergunta, quem aumenta? Ou o que aumentam? O que é que aumentam? Quando a gente lê a frase, no entanto, à medida que aumentam as evidências, é alguém que está aumentando? Eu poderia colocar, à medida que eles aumentam as evidências, seria alguém aqui que está aumentando? Eu poderia colocar esse sujeito indeterminado e as evidências como objeto direto? Bem, se o contexto permitisse. Porém, aqui o contexto não está falando de ninguém aumentando evidências nenhuma. Simplesmente aqui começou logo falando de evidências. Então, no contexto não tem nenhuma palavra, nenhum termo, nenhum nome, nenhuma expressão que eu possa inferir que é alguém que está aumentando. Esse aumento está vinculado diretamente à palavra que vem depois, que é o substantivo evidências. À medida que aumentam as evidências, eu pergunto, o que aumentam as evidências? E se eu inverter? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquele evidências e vamos colocar aqui no início. As evidências. As evidências, o que acontece com ela? Aumentam. Opa, calma aí. Então, é ela, né? São elas que estão aumentando as evidências? Sim. As evidências é o sujeito de aumentam. É porque ele está invertido na frase.
Ué, mas pode isso? Pode, a gente faz isso direto na língua, no dia a dia, na fala. Repara só. Chegaram 3 pessoas aí e ficaram aguardando na fila. No dia a dia, na linguagem informal, a gente até falaria, né? Chegou 3 pessoas aí, dependendo da região, dependendo da pessoa. Mas a gente também pode ouvir, chegaram 3 pessoas. Chegaram 3 pessoas aí e estamos procurando. Chegaram 3 pessoas. Se 3 pessoas é o sujeito de chegaram. Eu poderia colocar no início, 3 pessoas chegaram e estão te procurando. Então, esse sujeito aqui de aumenta, né, esse substantivo evidências, ele está invertido na ordem canônica da oração, que é o sujeito, o verbo e o complemento. O sujeito está vindo posposto ao verbo. Logo, essa opção aqui é correta. Não poderia ser utilizado no singular. Por quê? Porque se o sujeito é evidências plural, então o verbo ele obrigatoriamente tem que ficar no plural. Aumentam, evidências aumentam. Beleza? 38. A palavra notoriamente, utilizada no último período do texto, poderia ser substituída sem promover alteração de sentido por a terceira questão sobre semântica, sobre sinônimo, sobre mudança ou equivalência de sentido. Sem promover por. Vamos lá, notoriamente. Vamos ver na frase, lá no texto, como que a gente poderia utilizar, né? Qual o sentido da palavra notoriamente. Cadê notoriamente? Notoriamente. Cadê você? Notoriamente. Cadê notoriamente? Notoriamente não está notório para mim. Notoriamente. Cadê você notoriamente? Não, sua frase. Mas, como mostram os casos de obesidade e tabagismo, as campanhas da informação pública são notoriamente ineficazes diante do vício. Ou seja, são perceptivelmente, são obviamente, são de forma muito claras ineficazes. Então, notoriamente é aquilo que é claro, aquilo que é perceptível, aquilo que é óbvio. Vamos ver quais são as palavras que mais têm a ver com esse sentido. Visivelmente. Visivelmente, notoriamente, claramente tem a ver com visivelmente. Furtivamente. Vamos ver no dicionário o que significam essas palavras. Furtivamente. Palavra bonita, né? Furtivamente. Cadê o dicionário? Está aqui. Pribeirão. Furtivo. Vou colocar furtivo. Furtivamente é aquilo que é furtivo. Feito de forma oculta, clandestina, secreto. Nada a ver com notoriamente, certo? Vamos ver a outra. Qual é a outra palavra? Sutilmente. Sutilmente, né? Sutil é aquilo que é leve, aquilo que é calmo, aquilo que é imperceptível. E notoriamente não tem a ver com perceptível. Profundamente. Profundamente é aquilo que é profundo, né? Estaria também talvez escondido. Não é o caso. Bem, então, notoriamente, vamos colocar notório. Está aqui, notório. Muitas pessoas sabem ou conhecem, que não é segredo. Então, essa ideia da palavra notório, né, que gerou o advérbio notoriamente, tem a ver com visivelmente, aquilo que é claro para as pessoas. Então, resposta, letra A. Questão número 39. Sobre análise semântica e gramatical. Semântica tem a ver com sentido. Gramatical tem a ver com morfologia, classes de palavras, estrutura de palavras. Sobre análise semântica e gramatical de alguns elementos utilizados no texto, está correto o que se apresenta aí no trecho. Os sinais estão por toda parte. Se fosse acrescentado o artigo a imediatamente antes da palavra parte, então o a aqui, não haveria alteração de sentido. O sentido tem a ver com semântica. Não haveria alteração de sentido, nem desvio gramatical. Beleza, desvio gramatical realmente não haveria. Porém, mudança de sentido haveria sim. Quando eu digo os sinais estão por toda a parte, eu estou tirando uma parte do todo e colocando, né, falando só dessa parte. Então, eu tinha uma pizza, dividi em 5 partes. Comi toda a parte que me cabia. Então, se tinha 5 pessoas, só me cabia uma parte. Eu posso dizer, coloquei pimenta em toda a parte da pizza que me cabia. Eu estou falando apenas da parte de todo o inteiro da pizza. Quando eu tiro esse a,
os sinais estão por toda parte. Eu posso dizer, nós dividimos a pizza em 5 pedaços, tinha 5 pessoas e coloquei pimenta em toda a parte da pizza. Quando eu falo toda parte, aí sim, toda a parte da pizza, a pizza por inteiro. Logo, muda o sentido sim. Letra B. Em mais ainda está longe de ser universalmente aceita. O termo destacado relaciona-se com o adjetivo aceita, atribuindo-lhe uma circunstância de modo. Sim, toda palavra que termina em modo, né, é um advérbio, e a maioria deles é advérbio de modo. Aceita é um adjetivo, né? A teoria aceita, teoria substantivo, aceita é o adjetivo qualificador desse substantivo teoria, e, né, está longe de ser aceita, tá aqui, ser aceita. Só que não simplesmente aceita por uma parte, pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pela França, não. Ser universalmente aceita. Ser aceita, né, por praticamente todos os países, pesquisadores, universidades, enfim. Então esse aceita, esse universalmente está dando uma ideia de modo para o adjetivo aceita. Universalmente é um advérbio. O advérbio ele se liga tanto a verbo, quanto a adjetivo, quanto a outro advérbio. Então sim, aqui universalmente é advérbio de modo ligado ao adjetivo aceita, dando uma ideia de modo. Como? Está longe de ser aceita. Mas como aceita? Pouco aceita? Muito aceita? Universalmente aceita. Responde a pergunta como. Se responde a pergunta como, é advérbio de modo. Letra C. A saúde mental dos jovens está entrando em colapso, e outros apontam que correlação não é causalidade. Vamos ver o que ele diz aqui, né? As palavras destacadas apresentam o mesmo prefixo em sua composição. Prefixo, correlação, até tem esse prefixo co, que tem a ver, né, com paridade, com paralelidade, né, digamos assim, né? Correlação é aquilo que está em companhia, está em conjunto. Relação conjunta, relação com alguma coisa. Colapso, tem essa ideia? É um lapso que está com alguma coisa? Não, não tem nada a ver. Colapso, né, é uma palavra aí primitiva, significa cair, significa, enfim, ruir. Então não tem a ver, não tem relação esses dois itens, né, essas duas partes aí da palavra co, que ele está chamando aqui de prefixo. Letra D. Como mostram os casos de obesidade e tabagismo, ambas as palavras destacadas classificam-se como substantivos derivados de adjetivo. Obesidade vem de obeso, beleza, obeso, até que tranquilo, vem do adjetivo obeso, obesidade, substantivo abstrato, que é derivado do adjetivo obeso. E tabagismo vem de algum adjetivo? Não, tabagismo vem de tabaco. Tabaco, né, é o nome de uma substância, então é um substantivo. Se é nome, é substantivo. Tabagismo vem de substantivo e obesidade vem de adjetivo. Logo, não está correta. Ele diz que ambas vêm de adjetivo, né? Logo, a resposta aí é a letra B, universalmente aceita. Número 40. Analisando a tirinha, todas as ações do pai, sua postura no último quadrinho pode ser classificada como: filho, chega de celular por hoje. Mas pai, não tem nada para fazer. Sempre tem, o tempo voa. Temos que aproveitar cada segundo da vida. O pai dizendo para o filho, né? Aí o filho então, que estava lá mexendo no celular, ele tem uma ideia. Pega algo para ir brincar com o pai, né? Vamos brincar juntos? E o pai fala: depois, filho. Então, é um discurso aí, né? Digamos assim, irônico. É uma charge irônica, claro. A charge é irônica. E esse discurso aí do pai, ele pode ser classificado, né? No caso, a postura no último quadrinho, a postura do pai, né? Nas ações aqui, ó, relacionadas ao pai. Pode ser classificada como: vamos brincar junto? Depois, filho. Opa, compreensiva? Se fosse compreensiva, né, ele faria o que ele disse de conselho aqui para o filho, né, aproveitar cada segundo. Sempre tem algo para fazer, que ele diz, né. Autoritário? Não traz uma ideia aqui de autoritarismo não, né, ele não está sendo autoritário, só está falando normalmente. Depois, ver, filho, ou temos que aproveitar. Letra D. Letra C. Incoerente. Opa, incoerente. Sim, não tem coerência. Se ele diz para aproveitar cada segundo, e depois fala para o filho, né,
prolonga, né, chega para o filho e fala depois, filho, então está sendo incoerente, ele não está aproveitando cada segundo com o seu filho, com a sua família. Então, temos que aproveitar a vida, mas já que aproveitar a vida você quer falar para o seu filho, né, então aproveita com o seu filho também, ensine ele, ajude ele, enfim. E letra D, empática, não tem nada a ver com empática, ele não está se colocando no lugar do filho. Letra C está correta. Bem, é isso aí, pessoal. Se gostou, se inscreve no canal, curte aí. Aqui embaixo tem um formulário se você quiser fazer um curso de gramática comigo para ser aprovado em concurso público. Só deixar seus contatos aí, seus dados, telefone, e-mail, no formulário embaixo do Google. Beleza? E até a próxima correção. Bons estudos, boa prova. Deus abençoe. Tenha muito sucesso.